Bem, está chegando a nossa hora, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Hoje, dia 12 de novembro de 2021, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para mais uma tarde de estudos. E hoje é dia do estudo desta obra, né? Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. A gente sempre gosta de lembrar que esse livro é dividido em duas partes. Na quinta-feira a gente estuda os ensinos de Jesus, nesse mesmo horário, 18h10, e na sexta-feira a gente estuda as parábolas de Jesus. E hoje nós estamos iniciando, né, o estudo da parábola dos trabalhadores da vinha ou dos trabalhadores da última hora, que ela tem dois nomes, né? No caso aqui, o Caibar chama de parábola dos trabalhadores da vinha. Já em outras obras, nós encontramos esse nome, parábola dos trabalhadores da última hora. Então, nós vamos começar fazendo a leitura da parábola. E diz assim, antes eu vou fazer uma prece, né? Vamos agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos para, mais uma vez, estudarmos os ensinos, as parábolas de Jesus, esses assuntos que são tão importantes para cada um de nós, porque estudar os ensinos de Jesus tem ajudado a todos nós e tem nos lembrado da importância da nossa reeducação, do nosso compromisso com a verdade, com o amor. E sempre agradecemos também a presença dos amigos espirituais que nos intuem, que nos fortalecem, que nos acompanham. Assim, Senhor, só temos a te agradecer por mais essa oportunidade. Te pedimos a permissão para iniciarmos os nossos estudos de hoje. Graças a Deus. Bem, vou começar fazendo a leitura da parábola, tá? Parábola dos trabalhadores da vinha ou parábola dos trabalhadores da última hora. Porque o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. E feito com os trabalhadores o ajuste de 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Tendo saído cerca da hora terceira, viu estarem outros na praça desocupados e disse-lhes: Ide também vós para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. E eles foram, né? Saiu outra vez, cerca da hora sexta e da nona, e fez o mesmo. E cerca da 10ª saiu e achou outros que lá estavam e perguntou-lhes: Por que estáis aqui todo dia desocupados? Responderam-lhe: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes: Ide também para a minha vinha. À tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Tendo chegado os que tinham sido assalariados, cerca da 10ª hora, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensavam que haviam de receber mais. Porém, receberam igualmente 1 denário cada um. Ao receberem, murmuraram contra o proprietário, alegando: Estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualaste a nós que suportamos o peso do dia e o calor extremo. Mas o proprietário disse a um deles: Meu amigo, não te faça injustiça. Não ajustaste comigo por 1 denário? Toma o que é teu e vai-te embora, pois quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que me apraz do que é meu? Acaso teu olho é mau
porque eu sou bom, assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16. Muito interessante esse texto, né? E como nós vamos ver, tem muita coisa aqui para a gente conversar. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui nesse livro, o livro que está aqui. Botar uma aguinha aqui para beber, porque eu só sei falar bebendo água. É um costume que eu tenho. Eu vou falando e vou bebendo água. Então, vamos lá. Antes de nós começarmos, eu queria lembrar umas coisas muito interessantes. O dia, ao tempo de Jesus, era dividido em 4 partes, tá? Dia e também a noite. Então, nós podemos dizer assim, não só em 4 partes, né? Eu falei aqui 4 partes, mas ele era dividido em várias partes. Então, vamos ver, vamos tentar lembrar aqui. Há muitas discussões a respeito disso em outras obras, mas a maioria daqueles escritores que eu procurei, eles têm mais ou menos essa orientação. Por exemplo, hora primeira era considerado às 7 horas da manhã. E assim ia, hora segunda, 8 horas, hora terceira, 9 horas, hora quarta, 10 horas, hora quinta, 11 horas, hora sexta, 12 horas, hora sétima, 13 horas, hora oitava, 14 horas, hora nona, 15 horas, hora décima, 16 horas, hora undécima, 17 horas, e a hora 12, 18 horas. E aí, às 18 horas, considerava-se terminou o dia. E aí vinha a noite. E a noite era dividida em 3 vigílias. A primeira vigília ia das 18 até 22 horas. Primeira vigília. Segunda vigília ia das 22 até 2 horas da manhã. E a terceira vigília ia das 2 horas da manhã até as 6 horas. Então, a noite era dividida assim, em 3 vigílias. A primeira vigília começando às 18 horas, que era justamente o sol se escondeu, considerava noite, né? Então, 18 horas a primeira vigília, das 18 às 22. Segunda vigília, das 22 até 2 horas da manhã. E a terceira vigília, das 2 horas até as 6 horas da manhã. E aí começava de novo, hora primeira às 7, hora segunda às 8, hora terceira às 9, até às 18 horas, que era a hora 12ª. Então, era assim que o tempo era colocado para todos, para aqueles homens daquela época. Eu vou pedir aqui, deixa eu só pegar minha Bíblia, que eu esqueci de pegar, ela está aqui pertinho de mim. Eu vou abrir o Evangelho, o meu Evangelho em Mateus. Eu gostaria que alguns de vocês, Denise, quem tiver a Bíblia, abrisse aí, porque eu vou pedir a ajuda de vocês, tá? Então, vamos abrir o Evangelho. Mateus é o primeiro evangelista, no capítulo 20, versículo 1. Capítulo 20, versículo 1. Quem não tiver a Bíblia, segue aqui mesmo no livro, que aí a gente vai se colocando. Só para a gente seguir mais ou menos o roteiro que foi colocado aqui. Mas eu prefiro ir aqui pela Bíblia, mas vocês também podem seguir pelo livro, tá? Então, por exemplo, Denise, você abriu aí a sua Bíblia? Quem está com a Bíblia aberta em Mateus 20? Só levanta o dedo assim, porque aí eu sei. Ana Constantina, Alberto, eu sei que a Denise também está, Eloá também, né? Mateus 20. Então, eu vou começar aqui com o Alberto, vou seguir a minha sequência daqui. Se tiver mais alguém, eu vou mudar aqui para eu poder ver o pessoal.
Assim eu vejo melhor pessoa. Então, levanta os dedinhos aí, quem está com a Bíblia, que eu posso saber. Ana Constantina, Ideína. Então, vou começar aqui de baixo. Alberto, leia para mim o primeiro e o segundo versículos de Mateus 20. Só o primeiro e o segundo. Quem não está com a Bíblia, acompanha a leitura dele no livro. Então, vamos lá. Parábola dos trabalhadores da vinha. 20, versículo 1. Pois o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tá, olha só, no livro aqui diz, porque o reino dos céus é semelhante a um proprietário. Como ele falou, ele disse o pai de família, né? Que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, né? Então vai até aí o versículo 2. Então Jesus, nesses dois versículos, ele se refere inicialmente ao reino dos céus. E que reino dos céus é esse? O reino dos céus significa a aquisição da transformação interior. Nós estudamos muito isso nas outras parábolas, né? Nós estudamos. Então, o reino dos céus significa a aquisição da transformação interior por meio do trabalho no bem, porque sempre temos que lembrar sobre isso. A gente fala sobre transformação, a gente fala da necessidade que todo mundo tem de se transformar, mas nunca devemos esquecer que essa transformação, ela somente vai ocorrer com esforço e com trabalho. Então, não tem transformação miraculosa, não é? Não tem transformação miraculosa. Essa transformação interior, por meio do trabalho no bem, que todos é outra palavrinha que no Evangelho de Jesus, que no Evangelho segundo o Espiritismo, sempre vai acontecer, vai aparecer esse pronome. Todos. Para que ninguém fique de fora. Ninguém ache assim, não está falando comigo. Está falando sim. Todos são convidados a realizar. Jesus, né, simboliza Deus como homem, pai de família, ou proprietário, tá? Porque em algumas Bíblias é o pai de família ou proprietário. E esse homem, ele sai para salariar trabalhadores para a sua vinha, simbolizando o trabalho no bem na vida, isto é, no planeta inteiro. Então, ele sai para salariar trabalhadores para a sua vinha. E qual é a vinha? A vinha é o planeta inteiro. Então, ele está convidando trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Né? Em todo o nosso planeta, no planeta inteiro. O homem combina com os trabalhadores da primeira hora, aqueles que chegaram às 7 horas da manhã, tá? Um denário, uma unidade monetária da época de Jesus, pela jornada de trabalho. Então, ele contrata primeiro esses homens. Vocês vão trabalhar na minha vinha. E ele oferece um denário para todos aqueles que ele convidou e que vieram trabalhar. Agora eu vou pedir para a Ideína. Ideína, lê para a gente os versículos 3 e 4. Saindo por volta das 9, viu outros que estavam na praça desocupados. Falou-lhes: ide também vós para a minha vinha, e vos darei o que for justo. Então, olha só. Na minha Bíblia diz cerca da terceira hora, justamente.
9 horas, como eu falei, em algumas Bíblias vão aparecer a terceira hora. Em outras vão aparecer 9 horas. Então, aqui no livro do Caibá, está escrito assim, ó. Saiu outra vez cerca da hora... Não, desculpe. É o segundo, né? Tendo saído cerca da hora terceira. Só para não ter confusão. 9 horas é a terceira hora ou hora terceira, tá? Então, como nós falamos, a terceira hora equivale às 9 horas. Ele viu, nessa hora, que havia alguns ociosos. Não é isso que ele diz aqui? Cerca da terceira hora saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Ociosos. Estavam ali ociosos. Convidou-os, os ociosos também. Aí já dá para perceber uma coisa. Nossa, como a vinha desse proprietário é grande, né? Porque ele saiu à primeira hora e trouxe vários trabalhadores para trabalhar na vinha dele. Mas depois ele novamente, na terceira hora, ele sai e vê outro grupo de pessoas ociosas e convida também. Então mostra que a vinha dele é muito grande. Na realidade, a vinha dele é todo o planeta. Por isso que ela é uma vinha que precisa de quê? De muitos trabalhadores. Porque ele botou o povo lá para trabalhar, o da primeira hora, e viu que era pouca gente. Era pouca. Então ele sai novamente e vê um grupo ociosos e convida esse pessoal para trabalhar. E ajustou com eles também um denário. Um denário pela jornada. Para entendermos a parábola, é importante anotarmos esse detalhe. O pagamento ajustado foi o mesmo acordado com os que começaram a jornada 3 horas antes. O pagamento é o mesmo. Eu esqueci de falar com vocês, então eu vou falar agora, rapidinho. Quem tiver aí Pão Nosso, Evangelho, Livro da Esperança, dá uma pegadinha. Ou então aquele livro Cartas de Paulo, volume 6, tá? Que eu esqueci de falar com vocês. Quem tiver aí o Pão Nosso, é no capítulo 29. Mas os Cartas de Paulo não precisa não, hein? Cartas de Paulo não precisa não, porque esse texto não tem nas Cartas de Paulo. Não é escrito por Paulo, é de Mateus. Então é só Pão Nosso. Pão Nosso, Livro da Esperança e Evangelho. Pão Nosso, Livro da Esperança e Evangelho, tá? Não precisa pegar as Cartas de Paulo, não. Então, eu vou repetir aqui. A gente não pode esquecer que isso é crucial. O pagamento ajustado foi o mesmo acordado com os que começaram a jornada 3 horas antes. Então, esse pessoal da terceira hora vai ganhar o mesmo do pessoal da primeira hora, um denário. O nosso, no capítulo 29, não vai precisar das Cartas de Paulo, não, só o Pão Nosso mesmo. Pão Nosso, capítulo 29. Sim, capítulo 29 de Pão Nosso. A vinha. E vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. De Mateus, capítulo 20, versículo 4. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando, quer dizer, navegando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado, apesar das vezes a gente pensar, né? Que às vezes a coisa é tão complicada que a gente diz assim, meu Deus do céu, o capitão desse navio já se jogou ao mar há muito tempo. Então, às vezes, a gente tem esse pensamento, né? As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam
com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. Como eu falei para vocês, a vinha é o planeta. Aí, vemos-lo trabalhando desde a aurora dos séculos, desde a primeira hora dos séculos. Não é? A primeira hora dos séculos. E aí assistimos à transformação das criaturas, que de experiência a experiência se integram no divino amor, né? Que de experiência a experiência, que de reencarnação a reencarnação se integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser tablado de hegemonias raciais ou políticas. Às vezes a gente não pensa isso. A gente diz assim, o mundo é dominado por 2, 3 grandes potências. Não é assim que às vezes a gente fala? Hoje em dia, nós imaginamos isso. Umas 3 ou 4 potências, né? Estados Unidos, China, não é? China, brigando ali quase pau a pau. Temos, vamos dizer assim, o Reino Unido e a Rússia, sempre querendo fazer parte dessa confusão aí, né? Então, isso aqui, por enquanto, olha o que Emmanuel fala, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Quer ver uma coisa? Realmente, a gente se engana, nós nos enganamos. Nós achamos que essas 3 ou 4 potências estão por aí com toda essa hegemonia, dominando tudo. Mas bastou um microscópico vírus que não está sabendo dessa questão, dessa hegemonia, está nem para isso, né? Para bagunçar, vamos dizer assim, o coreto dessas grandes potências. Porque ele chegou, os Estados Unidos foi um dos países que mais mortes ocorreram, né? Assim como a China, assim como vários países da Europa, inclusive na Europa o negócio está voltando, né? Está novamente reacendendo. Então, essas grandes potências financeiras, políticas, não foram páreo para o vírus. Então, quando ele diz aqui, ó, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas. Mas basta Deus querer mostrar para não é bem assim, não. Não precisou de nenhuma potência extraterrestre para vir fazer tremer as bases dessas grandes potências. Bastou um vírus, um ser que a gente não enxerga com os nossos olhos. E que abalo ele causou. Porque ele não só provocou a morte de muitas pessoas, mas ele abalou a economia de muitos países. Não foi?
A economia de muitos países foi abalada pelo Covid-19. As empresas tiveram que fechar as portas, aconteceu desemprego, está acontecendo desemprego. Olha quanta coisa mexeu com a nossa economia. Um vírus. Então, realmente é uma ilusão nós pensarmos que o homem está à frente de tudo isso, fazendo o que quer e o que não quer. E ele diz aqui, ele continua, né? Porque todos os filhos da razão, ele está falando com os espíritos, corporificados da crosta da terra, aqueles que estão encarnados aqui, fazem consigo a tarefa de contribuir. Aí a gente lembra daquela questão, né? Do Livro dos Espíritos. Deus deu a missão, né? Para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto, em que agem transitoriamente. Aí a gente vai lá na questão 132 de O Livro dos Espíritos. Olha a questão 132 de O Livro dos Espíritos. Estamos na parte segunda, capítulo 2 da encarnação dos espíritos. O objetivo da encarnação. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação. Esse impor, já vimos que é como uma necessidade com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, é isso aí, né? Então, nós temos a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Então, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, basta isso. E ele diz, aí continua Emmanuel, onde quer que estejas, não importa o continente onde nos encontremos. Espera aí, seu instante. Meu livro caiu aqui. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vives sitiado, aí ele faz uma pergunta, Emmanuel. Vives sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio? Trabalha para o bem geral. Mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador um material conveniente e justo. Então, aonde nós estivermos nessa vinha, nós temos a obrigação de trabalhar para o bem de todos, não só o nosso. Mesmo que a gente esteja atravessando uma dificuldade. Está atravessando uma dificuldade, não nos exime nem nos isenta de trabalhar para o bem geral. Eu não posso alegar desculpa. Ah, senhor, eu não estou trabalhando para o bem geral porque eu estou atravessando uma dificuldade. Não. Não podemos alegar isso. Ele diz, trabalha para o bem geral. Mesmo assim, com dificuldade e com infortúnio. Porque o Senhor concedeu a cada cooperador um material conveniente e justo. Então, cada um tem o suficiente para trabalhar para o bem geral, mesmo estando em dificuldade ou passando por algum infortúnio. Agora eu vou pedir... Carmen, você está com a Bíblia aí? Não. E Deina está com a Bíblia? E Deina, lê para a gente, se você tiver, o versículo número 5. Só o versículo 5. Ô, Rose, é o capítulo 20... Capítulo 20, versículo 5. Ah, tá. Não, porque tinha fechado aqui que eu abri, tá bom. Versículo 5. E eles foram. Saiu ainda por volta das 12 e das 3 da tarde. E fez a mesma coisa. Então, ele saiu novamente à sexta hora
né? E eles foram, à sexta hora saiu de novo, e igualmente pela nona hora fez o mesmo. Então, ovinha grande, né? Ele continua recrutando trabalhadores. Lembra daquela frase que diz assim, vamos dizer assim, que o Senhor está sempre precisando de trabalhadores, porque a sua seara é grande, mas os trabalhadores são poucos? Não tem essa passagem que diz assim? É isso aí. O Senhor convida os trabalhadores, por quê? Porque a seara é grande, mas os trabalhadores ainda são poucos. Por isso que ele está sempre saindo para poder, porque é assim, ele convida um grupo a trabalhar, esse grupo trabalha. Aí ele fica olhando o grupo, ele vê assim, esse grupo não vai dar conta. Eu vou de novo trazer um novo grupo. Aí ele observa que aquele grupo que ele trouxe ainda não está dando conta do trabalho, porque a vinha é muito grande. A seara ou vinha é muito grande e os trabalhadores são poucos. Aí a gente deduz assim: é tanta gente sofrendo na vinha do Senhor que o número de trabalhadores para consolar, para atender os que sofrem, é pouco. É isso aí. O número, nós vivemos um planeta de provas e expiações. Então, o número de sofredores ainda é muito maior do que o número daqueles que podem amparar, daqueles que já estão em condições de sustentar, de colaborar com Cristo. Por quê? É um planeta de expiações. É lógico que no planeta de superior, de regeneração, essa equiparação, essa balança está com os pratos assim, ó. Mas no caso do nosso planeta, aqui é a balança dos sofredores. Ela é mais pesada porque tem muito mais gente. E o povo que está para socorrer ainda é muito pouco. Quer ver? A gente faz uma comparação aí, hospital público. Número de médicos e enfermeiros, dá para atender todo mundo satisfatoriamente? Difícil. O que a gente mais vê? Filas, não é? As pessoas na sala de espera se esperando 3, 4 horas. Por quê? Porque tem mais doente do que médico. É isso aí. Por isso que o senhor tem que estar sempre buscando gente para dar conta do trabalho. Então, gente, a hora sexta equivale ao meio-dia e a hora nona às 15 horas. O homem ajusta com os trabalhadores também um denário pela jornada. Porque, como nós falamos, a coisa não está fácil. Agora eu vou pedir, Iraci, você também está com a Bíblia. Não, né? Denise está. Denise já leu? Ainda não, né? Lê para a gente os versículos 6 e 7. Saindo pela hora 10ª, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: Por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: Ide também vós para a vinha. Então, no meu 6 e 7, eles finalmente pela 10ª hora, tá? Só para localizar. Pela 10ª hora encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhe: por que estás todo dia sem fazer nada? Né? E eles responderam: é porque ninguém nos contratou. Disse-lhes então: ide vós também para a minha via. Então, a hora 10ª seria para nós como 5 horas da tarde. Isso já é praticamente o final do dia. O homem encontra pessoas ociosas e manda-as para a sua vinha, prometendo ainda lhes pagar o que era justo. Agora, Ana Constantino, lembra a gente os versículos 8 e 9. Versículo 8 e 9.
E aproximando-se noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam o dinheiro cada um. Então, olha só, aqui começa o problema, olha aí. Os que começaram a atividade às 5 horas da tarde, que é a 1/10 hora, e trabalharam apenas 1 hora, receberam um denário. Eló está com a Bíblia? Lê para a gente o versículo 10. Versículo 10. Quantos chegaram, os primeiros, eles pensaram que iam receber mais. No entanto, também receberam só a quantidade combinada. Então, aqueles que começaram de manhã cedo, né, na primeira hora, acreditaram que iam receber mais, pois trabalharam praticamente quase 12 horas, né? Mas, como o Senhor tinha acordado com eles apenas um denário para cada um, foi o que eles receberam. Afinal, o Senhor tinha tratado aquilo com eles. Agora eu vou pedir para o Alberto, lê para a gente o versículo 11 até o 15. 11 até o 15. Ao receberem, murmuravam contra o senhor da casa, dizendo: estes últimos fizeram só 1 hora, e tu os fizeste iguais a nós, e carregamos o peso do dia e o calor ardente? Em resposta, disse a um deles: companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustaste comigo um denário? Toma o teu e vai ter, quando dar a este último tanto quanto a ti. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau, porque eu sou bom? Então, Assim, os não, últimos serão... é só até o 15. Só até o versículo 15. Então, agora, se a gente analisar essa parábola de forma literal, aquele famoso, né? Olhar apenas para o que está escrito, a letra, o texto, né? Nós vamos pensar o quê? Lembra? A letra mata? Se a gente for de forma literal, a gente vai pensar o quê? Isso aí é uma injustiça. Isso é uma injustiça. Porque esse grupo, né, que recebeu por último o salário, eles trabalharam quase o dia inteiro, praticamente o dia inteiro. E vão receber o mesmo do pessoal que trabalhou apenas 1 hora. Então, se a gente analisar isso de forma literal, nós estaremos pensando que o Senhor está preconizando uma injustiça. Pois trabalhar 12 horas não é a mesma coisa que trabalhar 1 hora apenas. Porém, a gente tem que lembrar uma coisa. Como toda a parábola de Jesus, ela tem um sentido figurado. A letra mata, o espírito vivifica, a letra é a forma. Então, não podemos ficar presos à letra. Tá? E toda a parábola de Jesus, ela tem um sentido figurado. E para entender essa parábola, é necessário refletirmos sobre o significado dos símbolos. Lembra? Nós já falamos sobre isso, dos símbolos. No caso, é preciso analisar primeiro o que é que foi prometido a cada um. Desde o pessoal que veio pela primeira hora, como o pessoal que chegou pela
1/10 hora. Qual foi o pagamento que foi prometido? Foi prometido 1 denário. 1 denário. É isso que foi prometido. E 1 denário, na parábola, não é uma moeda, não significa dinheiro. Entendeu? Não é dinheiro, não é moeda. É uma espécie de pagamento. É um pagamento que se faz a quem trabalha 12 horas, como também a quem trabalha 1 hora. É um pagamento, tá? Tanto a quem se trabalha 12 horas como 1 hora. O valor do pagamento é o mesmo para todos. Então, aqui nós não estamos falando de moeda. E sim vamos dizer assim, um mérito, mais ou menos, um mérito que é dado a todos que trabalham na via. Esse é o pagamento, tá? É o pagamento ao trabalho realizado com o quê? Entusiasmo, alegria e disposição, que produz a paz de consciência e o sentimento do dever cumprido. Então, esse pagamento é o pagamento que é feito para quem trabalha na vinha do Senhor, mas não é de cara amarrada, não é de cara fechada. É um pagamento que se faz com alegria, com disposição, com vontade de servir ao Senhor, tá? Então, o denário é um sentimento, é uma conquista espiritual que não depende do número de horas que nós estamos trabalhando. Então, é a alegria, é o prazer que o indivíduo tem de estar fazendo aquele trabalho. Por exemplo, quando nós somos convidados, né? Nós somos convidados a fazer um trabalho na casa espírita, né? Ou a fazer qualquer outro trabalho de auxiliar o próximo, e a gente vai entusiasmado, fazendo todo o esforço que a gente faz para poder realizar aquele trabalho. Ao terminar o trabalho, como é que a gente se sente? Alegre, não é? Mesmo que a gente esteja cansado fisicamente. A gente se sente alegre, a gente se sente com disposição, a consciência da gente está tranquila, porque eu fiz o máximo que eu podia, tá? Eu fico com o sentimento de dever cumprido. Então, eu fiz uma conquista espiritual. E essa conquista espiritual que eu realizei é o meu denário que eu recebi. Não importa se eu fui convidada a ir, por exemplo, vim aqui na nossa casa, hoje vamos ter um evento, eu preciso de alguém para ficar cuidando dos carros no estacionamento. Né? Ajudando o pessoal a chegar com os... Lembra? Quando a gente fazia encontro? Tinha um povo do estacionamento, né? Tinha um povo que ficava na calçada, distribuindo, ou então você fazendo recepção, oi, aqui pode entrar, porque às vezes vinha gente que não conhecia, né? Aí você distribuía papelzinho, tinha a equipe do estacionamento, tinha a equipe do salão, para levar o pessoal às cadeiras, né? Tinha a equipe do som, tinha a equipe da cantina, da cozinha, que trabalhava com a criança, o pessoal das salas, tinha grupos. Quando terminava o encontro que, vamos dizer que os mais antigos começavam às 9 e terminavam às 5 da tarde, lembra? Os primeiros encontros nossos, no CEOI. Depois passou para meio-dia. Ora,
Aí o pessoal vai dizer assim, o pessoal que participou do encontro de 9 às 5 deve ter ganho mais conquistas espirituais do que o cara que trabalhou no encontro de 9 ao meio-dia. Não. Ele ganhou o mesmo salário. Um denário. Mas o outro trabalhou parte da manhã e da tarde. Não importa. Porque trabalhando de 9 ao meio-dia ou de 9 às 5, com alegria e disposição, o encontro passava assim, né? Rapidinho, né? Quando a gente olhava, nossa, já está acabando. Já está acabando. E saía todo mundo alegre, cansados, mas alegre e contente, pronto para outro encontro. Esse é o pagamento que o senhor da vinha prometeu para quem trabalhar na sua vinha com amor. Um denário. Por isso, ele é igual para todo mundo. Pois o que importa é realizar o trabalho do bem com entusiasmo, disposição e alegria. Isso acontece em conformidade com as leis divinas, pois Deus é justo e oferece a todos os seus filhos oportunidades várias para realizar o bem. Então, o Senhor vai oferecer oportunidade para todos. E Ele vai convidar várias vezes para a gente ir trabalhar na vinha do Senhor. Porque, como nós falamos antes, não podemos esquecer, a vinha é imensa, mas o número de trabalhadores é pouco. Tanto é que o Senhor teve que sair a primeira hora, a terceira hora, a sexta hora, a nona hora, a 10ª hora. Porque Ele traz trabalhadores e eles não conseguem ainda atender toda a seara. E aí, vamos imaginar, no outro dia o Senhor começa tudo de novo, convidando novos trabalhadores ou até os mesmos que se trabalharam bem no dia anterior, Ele vai convidar novamente, tanto que a gente está dizendo aqui, Ele vai dar oportunidades várias ao trabalhador para realizar o bem. Então, nós podemos ser convidados a todo momento para trabalhar na vinha do Senhor. Basta que o Senhor nos observe parados, ociosos. Ele, opa, vem cá, meu filho. O que você está fazendo parado aí na esquina? Sem trabalhar? Vem trabalhar comigo na vinha. Eu te ofereço um denário. E aí, o trabalhador que é interessado, ele aceita, né? Jesus diz que receber um denário, independentemente das horas trabalhadas, é justo. Então, se nós trabalharmos dando o melhor de nós, isso é importante. Porque tem aquela pessoa que é convidada para o trabalho, mas muitas vezes ela vai de cara amarrada. Ela vai trabalhar na vinha do Senhor, mas vai assim demonstrando uma insatisfação, entendeu? Uma tremenda de uma insatisfação. E esse trabalho, né, que a criatura realiza insatisfeito, esse trabalho ele não tem muito valor. Trabalhar na vinha do Senhor significa trabalhar, tem que ser um trabalho realizado com alegria, porque ninguém nunca viu Jesus trabalhar de cara amarrada, não é verdade? Ninguém nunca viu Jesus trabalhar de cara amarrada. Muito pelo contrário. Jesus sempre trabalhou com alegria. Com alegria. Então, para a gente trabalhar no Senhor, a gente tem que estar realmente alegre. Então, é aquele detalhe.
trabalharmos dando o melhor de nós, realizando o trabalho no bem, e outra coisa, no limite de nossas forças. Não é aquele trabalho assim, eu vou trabalhar para o Senhor. Você quer que eu faça o quê? Vai lavar louça ali, né, na cantina, mas você quer que eu lave o quê da louça? Porque aqui na pia tem copo, prato e talheres. Você vai lá lavar a louça, mas o cara olha, tem copo, prato e talher. É para lavar só os copos? É, lava os copos. Ele lava os copos. E deixa a louça e o talher sujo. Então, é fazer o trabalho no limite de nossas forças. O melhor que a gente puder fazer, dando o máximo de nós. Ah, ele mandou lavar louça, eu vou lavar louça. Ah, mas eu vou lavar também a pia e vou passar um pano no fogão e uma vassoura na cozinha. E os panos de prato estiverem sujos, vou passar um sabãozinho, vou pendurar. Entendeu? É fazer o máximo das nossas forças. E é justo que nos sintamos felizes com o dever cumprido. É isso que é trabalhar da via do Senhor. É trabalhar com alegria, fazendo o melhor de nós. E o salário, o denário, é esse sentimento, né, de alegria, de consciência limpa, né? Consciência tranquila. O salário é uma conquista espiritual. Esse é o salário, esse é o denário. E Jesus conclui a parábola. Marinês, você está com a Bíblia aí? Mateus capítulo 20, lê o versículo 16. Vê se está certo, Rose. Assim serão, está certo? Assim serão os últimos os primeiros e os primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos escolhidos. Está correto? Isso, certo. Então, isso aí, né? Assim, pois, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Percebeu o que significa isso? Assim, pois, os últimos serão os primeiros. Quando o proprietário, o senhor da família, resolveu que agora é hora de começar a pagar o povo, quem foi que ele chamou primeiro para pagar? Os últimos. Os últimos. E quem foi que ele chamou por último para pagar? Os primeiros. Está aqui, ó. Assim, pois, os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros a receber um denário. E os primeiros, o da hora primeira, serão os últimos. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Por quê? Da turma que foi chamada primeira, que era a turma que trabalhou menos, eles foram lá, receberam o dinheirinho deles e foram embora. Os que foram chamados por últimos são os que começaram a trabalhar primeiro. Esses reclamaram. Esses reclamaram. Então, o Senhor chamou muita gente na primeira hora, na terceira, na sexta, na nona e na 10ª. Ele chamou 5 grupos. Mas os 5 grupos, teve uma parte que reclamou. Esses que reclamaram não saíram com salário adequado. Porque eles não trabalharam, não ficaram satisfeitos. Então, muitos serão chamados. Primeira hora, terceira, sexta, nona, 10ª. Mas poucos escolhidos. Poucos trabalharam com prazer e se contentaram com o salário. Entendeu? Então, gente, nós temos que relembrar uma coisa aqui que é muito importante. Nós somos espíritas, né? Porque agora a gente vai trazer aqui
para nós, espíritos. Nós, os espíritas, somos os trabalhadores de última hora. Porque o Senhor vem chamando trabalhadores desde a época de Abraão. Lembra? Resumo da história do povo hebreu? Então, nós somos os trabalhadores de última hora. O pessoal diz, mas não é o Espírito que estava lá em Abraão? Mas foi lá em Abraão que você conheceu a doutrina? Que você começou a conhecer, estudar realmente o Evangelho de Jesus? Lembra que a doutrina é o Evangelho redivivo, não é? Então, a doutrina, o Evangelho mesmo, nós estamos estudando agora. Porque até então a gente ouvia, mas não entendia nada. Foi através do Espiritismo que a gente está começando a decifrar o Evangelho de Jesus, através dos estudos das parábolas e dos ensinos de Jesus. Lembra do estudo de ontem que tivemos sobre a religião? Lembra? Concluímos aquele capítulo da religião e entrou no outro. Então, agora é que a gente está começando a estudar verdadeiramente o Evangelho. Porque até então a gente fazia o quê? O que falou aqui, ó. Como nós falamos antes. Lendo a parábola literalmente. Literalmente. Sem reparar que Jesus coloca os termos na parábola de forma figurada, com símbolos. Então, era vinha mesmo, o bando de gente foi chamado para trabalhar lá do campo. Ia todo mundo de pau de arara. Você quer pau de arara? Aquele caminhão, bando de escravos. Era assim que a gente interpretava. Era assim que a gente interpretava. Sem ver os símbolos. E a gente entende agora o porquê que Jesus botou símbolos nessas parábolas. Para que ninguém entendesse mesmo. E por aí não alterasse os ensinamentos. Porque só vai entender quem mergulhar nela. Entendendo que denário não é moedinha, não é? Isso tudo é símbolo. Então, agora que a gente está estudando. Agora que nós conhecemos o quê? A doutrina espírita. Então, os espíritas que estão estudando o Evangelho com o auxílio da lente do Espiritismo, somos os trabalhadores da última hora. Já fomos chamados ao trabalho em outras horas. Já fomos, sim. Mas nós negligenciamos o convite ou reclamamos do pagamento, preferindo César a Jesus. Então, lembra que eu falei que o Senhor oferece várias oportunidades para os seus filhos realizarem o bem? Então, desde que nós caímos em si, desde que nós começamos a usar a razão, desde que nós começamos a utilizar o livre-arbítrio, nós começamos a ser chamados para a vinha do Senhor. Porque sempre apareceu um proprietário ali convidando a gente para a vinha do Senhor. Mas a gente ia, não gostava, é muito trabalho, a minha marmita vai esfriar, e esse campo aqui tem muito mato, a enxada está cega, tem formiga, o cara quer pagar pouco, tá sol demais ou chove demais, a água é quente. Sempre fomos reclamando, né? Mas o Senhor, que é o meu Pai de justiça, está se convidando. Vem trabalhar na minha vinha. É fundamental, nós, espíritos trabalhadores da última hora, que aproveitemos a oportunidade, tá? É fundamental que a gente aproveite agora a oportunidade. Pois Jesus diz que somos
Muitos os convidados para trabalhar na vinha, mas poucos os escolhidos. Então, é fundamental que a gente aproveite agora, que a gente saia correndo. Lembra quando nós estávamos estudando a história do povo hebreu, e tem uma passagem que diz assim: Jesus ia passando e viu Mateus sentado coletando impostos. Jesus olhou para ele e o chamou. Jesus ia passando. E nós falamos aqui, Jesus está sempre passando e convidando. E Mateus, que era um coletor de impostos, sentadinho lá trabalhando para Roma, quando Jesus o convidou, o que ele fez? Aceitou o convite para trabalhar na vinha do Senhor, para ganhar um denário. E ele aceitou o convite. Então, Jesus está sempre passando e nos convidando. Agora, voltando a lembrar, não basta estar na vinha para poder usufruir o salário. Não basta. O salário é consciencial. Então, não basta estar nas atividades para recebê-lo. É necessário cumprir o dever consciencial de servir a Deus com entusiasmo, alegria e disposição. Então, não basta estar na seara, estar na vinha, tá? Para poder receber o salário. Porque trabalhador na vinha tem assim, ó. Ou melhor, vou tirar a palavra trabalhador. Convidados da vinha tem assim. Tem uns que usam até a cruz no pescoço pendurado, não é? Tem uns que andam com a Bíblia debaixo do braço, tem outros que andam com o livro dos Espíritos, Evangelho debaixo do braço. Convidado tem assim, na vinha do Senhor, mas que aceita trabalhar com entusiasmo, alegria e disposição, ainda são poucos. E esses não irão receber o salário que é consciencial. Como são poucos aqueles que servem de forma diligente, quer dizer, de forma ativa, responsável, zelosa, são muitos chamados e poucos os escolhidos, né? São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Por quê? Você tem que trabalhar dessa forma, com alegria, com responsabilidade, né? Com zelo, é assim. Então, vamos dar uma olhadinha aí no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Vamos lá. Menezes, você está com o Evangelho aí? O Menezes vai ler o primeiro e o segundo parágrafo. É o capítulo 20 e tem dois. Aí o Menezes lê o primeiro e o segundo parágrafo. A Carmen Dolores vai ler o terceiro parágrafo. A Ideína vai ler o quarto parágrafo. Então, Menezes, primeiro e segundo, só o capítulo 1, Menezes, capítulo 20, item 2, lê apenas o primeiro e segundo parágrafo. Carmen Dolores lê o terceiro, e a Ideína, que eu falei, né? Ideína lê o quarto parágrafo. Vamos lá. Os trabalhadores da última hora. Instruções dos espíritos, os últimos serão os primeiros. Lê o primeiro e segundo parágrafo, Menezes. Do item 2, capítulo 20, item 2. Liga o microfone. Instruções dos espíritos. Os últimos serão os primeiros.
O obreiro da última hora tem o direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, o que seu retardamento não seja fruto da preguiça, da má vontade. Tem ele o direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que, por fim, o chamaria para o trabalho. Laborioso apenas, lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável. Quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas da preguiça. Agora é Carmen Dolores. Lê o terceiro, Carmen. Que dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência, que, enfim, se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade. Que será desse? Bastar-lhe-á dizer à última hora, Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, o Senhor lhe dirá. Não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender e, quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Agora é Angelina. Vai ler esse parágrafo, Angelina, que é o quarto. Bons espíritos, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesses penetrar nela. Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugitivo da imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Gente, a mensagem do Evangelho deixa claro que os espíritas que estão à frente do movimento espírita já tiveram outras oportunidades e fracassaram. A mensagem deixa claríssimo isso para nós, que nós que estamos aqui estudando, trabalhando, procurando melhorar, colaborando nesse movimento espírita, já tivemos várias oportunidades e fracassamos. Então, não há mais tempo para falir novamente na seara do mestre. Não há mais tempo para a gente. Não há mesmo, tá? É aquela coisa, já erramos tudo que podíamos errar. Então, agora é hora da gente abraçar a tarefa, aceitar o convite do Senhor e seguir em frente,
O tempo de olhar para trás já passou, tá? Já passou. Então, agora, nós vamos pegar o livro Palavras de Vida Eterna, Livro da Esperança. Livro da Esperança, capítulo 66. Capítulo 66, Livro da Esperança. Diz assim: O Espírita, o título. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus, Mateus capítulo 20, versículo 16, e do capítulo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, tem dois, está assim: bons espíritas, meu bem-amado, sois todos obreiros da última hora. Então, Emmanuel diz assim, é o capítulo 66 do livro da Esperança, né? Livro da Esperança, capítulo 66. O espírita, na prática da doutrina espírita, faz-se realmente conhecido através de características essenciais. Rende constante preito de amor a Deus, começando na consciência. Como é que é o salário? O denário é o salário consciencial. Considera a humanidade por sua própria família. Respeita no corpo de carne um santuário vivo que lhe cabe sublimar. Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição que se encontre. Abstente formalmente do profissionalismo religioso. Sabe-se um espírito em evolução e por isso não exige nos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. Aceita sem revolta dificuldades e provações por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesma, ante os resultados das próprias obras. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno à medida que busca melhorar-se. Estima no dever irrepreensivelmente cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação de sua própria fé. Exalta o bem, procurando a vitória do bem com esquecimento de todo mal. Foge da crítica pessoal, à face da caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interesse o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive. Exerce a tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade. Estuda sempre, tá? Estuda sempre. Ama sem escravizar e sem escravizar-se. Não tem a presunção de saber e fazer tudo, mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. Age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos. Evita os excessos, simplifica quanto possível a própria existência. Acata os preconceitos dos outros, conquanto não se sinta obrigado a cultivar preconceito algum. Definindo-se o espírita na condição de aprendiz infatigável do progresso, será justo lembrar aqui a conceituação de Kardec, no item 7 do capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo também diz, não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. E eu vou, para encerrar, ler esse item todo, que aqui Emmanuel botou só um pedacinho, mas eu vou ler no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 7, que não é grande, é pequeno, mas eu vou ler. Diz assim como Cristo disse, é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 7, que é: eu não vim destruir a lei, o título do capítulo.
Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, é o capítulo 1, item 7 do Evangelho. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo. Estão dizendo que o Espiritismo nada ensina em contrário do que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Olha o que nós falamos, que Jesus escreveu, não é? Ou melhor, Jesus ensinou suas parábolas de forma alegórica. E o Espiritismo, ele desenvolve, completa e explica em termos claros para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprindo os tempos preditos, o que o Cristo anunciou, e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Né? Então, muito claro, muito objetivo, e essa parábola que nós não terminamos de estudar hoje, ela é uma parábola que tem muita coisa para nos ensinar. Muita coisa mesmo. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria de saber o comentário de vocês aí sobre o estudo da parábola. Eu, na verdade, Rose, eu não entendia isso não, sabe? Essa parábola, eu não entendia mesmo. E agradeço a você, porque com essas suas explicações e com essa pesquisa nos vários livros, no Pão Nosso, no Livro da Esperança, no Livro dos Espíritos, a gente tem uma explicação melhor, para a gente ter um melhor entendimento. Né? Porque como Jesus falava por parábola, é muito difícil para a gente entender o significado da palavra. E aqui esses livros, eles nos explicam o que significa, né? O reino dos céus, que nós temos que nos transformar interiormente. E aí eu entendi também que quando ele fala da primeira hora, da segunda hora, a gente vem de reencarnação em reencarnação, sendo convidados para praticar, para fazer, e erramos, e estamos caindo, estamos sempre sendo convidados, primeira vez, segunda vez, terceira vez, estamos sempre convidados. E a justiça de Deus é que o pagamento é o mesmo para todos. Exatamente. Ele vai pagar mais um em detrimento do outro. O pagamento é o mesmo para todos, porque para a gente sair daqui, do pezinho e chegar lá no topo, o esforço vai ser praticamente o mesmo. Vai demorar muito, alguns, outros meses, mas o esforço é praticamente o mesmo. Então, a recompensa é a mesma para todos, sem justiça. Né? Foi isso que eu entendi. Essa é a perfeição. Todos seremos espíritos. Não interessa se alguém chegou lá primeiro. Alguém começou lá no início e demorou. Não importa se foi convidado na primeira hora, na segunda, na terceira, na quarta, na 1ª hora. Não importa. O salário é o mesmo para todos, que é o salário consciencial. É a perfeição. É o salário que você promete ao trabalhador. Né? Então, é muito interessante a gente ver como Jesus usava esses símbolos. E agora, com o auxílio da doutrina, nós estamos conseguindo ler a parábola. Porque antes a gente o quê? Passava o olho, mas a gente não entendia nada. E agora a gente está conseguindo ler, apreender o que está ali na parábola. E isso de acordo com o nosso grau evolutivo, né? Amanhã, quando estivermos num degrau mais elevado, nós conseguiríamos ver mais
coisas. Porque as parábolas são como um cofre cheias de tesouro. A cada vez que você abre, tem um novo tesouro para você conquistar. Então, isso que é o belo dos ensinos de Jesus. É aquela coisa, não tem um fim. Aqui terminaram todas as informações desta parábola. Não tem fim. Você está puxando, está vindo linha, está vindo linha. É um carretel que nunca acaba. Entendeu? Aí a beleza do ensino do Mestre Jesus. Daqui a 1000 anos, quando alguém se deparar com essa parábola, estará encontrando ensinos edificantes que irão ajudá-lo na caminhada, onde o indivíduo estiver. Como nós, lá na primeira hora, tivemos oportunidade e captamos o que podíamos, dependendo do nosso grau evolutivo. Hoje a gente consegue captar um pouco mais, porque estamos um pouco mais evoluídos, não é? Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa? Tá tudo bem? Todo mundo entendeu direitinho? Então, gente, uma paradinha aí de 10 minutinhos e a gente retorna para o estudo do livro Nosso Lar, tá bom? 15 para as 8 a gente está de volta para o estudo do Nosso Lar. Um beijo aí para vocês, até amanhã, que amanhã as epístolas de Paulo estão bem animadas, hein? Tchau, gente. Daqui a pouco a gente se vê.